Bem-vindo para mais um tutorial. Nesta aula será apresentado como gerar o PDF com informações recuperadas do banco de dados com o PHP, isto é, gerar um relatório de usuários cadastrados no banco de dados, gerar um PDF. E o que será implementado é o seguinte, por exemplo, eu tenho no banco de dados, na tabela usuários, estes usuários. Eu quero gerar um relatório dos usuários cadastrados no banco de dados. Clicando aqui em gerar PDF, eu gerei o PDF e este PDF está recuperando, está apresentando os usuários que estão cadastrados no banco de dados, isto é, gerar um relatório. É isso que será apresentado nesta aula. Para começar, eu pego o código-fonte da aula anterior, caso você não esteja seguindo a sequência de aulas, abaixo há o link para acessar a playlist completa. Abro no navegador o que eu implementei nas aulas anteriores. Tenho gerar PDF. Estou gerando o PDF, no entanto, com conteúdo estático. Eu quero que o conteúdo seja dinâmico, retorne do banco de dados. Então, primeiro, preciso acessar o banco de dados. Então, eu coloco localhost, em seguida phpMyAdmin, um programa para gerenciar o banco de dados de forma gráfica. Para acessar o phpMyAdmin, o usuário padrão é a root, a senha em branco e o servidor MySQL. Executar para acessar. Crio uma nova base de dados com o nome de Selk. Seleciono a collection UTF-8 Unicode CI para poder trabalhar com caracteres especiais e coloco o nome da tabela, usuários, 4 colunas já é o suficiente. A primeira coluna sendo a chave primária e além de ser chave primária também será auto-incrementa. Coloco o nome da próxima coluna sendo nome da pessoa, varchar, selecionei varchar e 220 caracteres. A próxima coluna e-mail também será um varchar e 220 caracteres. O último não precisa, eu deixo vazio. E no DB, caso eu queira fazer o relacionamento de chave primária e chave estrangeira, clico em guardar. Criado a tabela, insiro alguns registros, então, por exemplo, César, o nome, o e-mail cesar@selk.com.br, somente eu coloquei o C maiúsculo, coloco o C minúsculo, copio somente o endereço e cadastro mais um usuário, este segundo usuário, acrescento o e-mail para este, mais um registro, então temos aqui este usuário, o nome e o e-mail. Mais um, 4, para ter pelo menos 4 registros, coloco o nome, em seguida o e-mail. E executar para inserir. Desta forma, eu tenho 4 registros inseridos no banco de dados. Eu quero listar agora esses registros no PDF, gerar um relatório. Primeiro, preciso conectar o nosso projeto local com o banco de dados. Este projeto que eu implementei nas aulas anteriores. Para isso, crio um arquivo com o nome de conexão.php. O nome do arquivo não pode ter caracteres especiais, tilde, cedilha, acento. Para agilizar, eu coloquei uma conexão pronta. Nesta conexão, estou indicando que eu estou utilizando um banco de dados local, pois eu estou utilizando o AMP Server, usuário root. Lembram quando eu acessei o phpMyAdmin, eu coloquei o usuário root? Então, usuário root, a senha em branco, a base de dados Selk, em seguida a porta 3306. Essa porta nem sempre é obrigatória, por isso eu coloquei a conexão com a porta e a conexão sem a porta. Eu testo a conexão com a porta, comento a conexão sem a porta, retiro o comentário do eco para testar se realmente realiza a conexão com a porta. Eu acesso este arquivo conexão. Para acessar, eu simplesmente coloco localhost, em seguida o diretório Selk e o arquivo conexão.php, conexão com banco de dados realizado com sucesso. Mas se eu não quiser utilizar a porta, sem a porta, aqui eu estou colocando port e na parte inferior eu não tenho o atributo porta. Confiro, atualizo, também realizou com sucesso. Por quê? Se eu retirar a letra E do nome da base de dados, erro, conexão com banco de dados não realizado com sucesso e o erro gerado. Tem a frase e depois o erro gerado. Testei, realmente está funcionando a base de dados. Agora que eu tenho a conexão, eu posso incluir este arquivo conexão
no arquivo gerar PDF. Acrescento neste local, então, incluir conexão com banco de dados. Para isso, coloco include, inclua somente uma vez o arquivo conexão.php. Após incluir, eu posso utilizar. Agora que incluí a conexão, posso criar a query para recuperar os registros do banco de dados. Select, uma palavra reservada, selecione a coluna ID, coluna nome e a coluna e-mail. São essas colunas que eu tenho no banco de dados. Conferir, ID, nome, e-mail, tabela usuários, pego o nome, from, é para buscar os dados nessa tabela. Simplesmente isso, não coloco nenhuma condição, coloco esta query bem simples. Atribuo esta query para uma variável com o nome de query underline usuários. Em seguida, preciso preparar, utilizo a variável con, que possui a conexão com o banco de dados, prepare a query que está dentro desta variável. Query preparada, eu atribuo para uma variável result underline usuários. Query preparada, posso executar. Pego a variável result usuários, em seguida a função execute a query. Executado a query, posso ler o resultado ou colocar aqui um comentário. Preparar a query, depois executar a query. Com a query executada, próximo passo ler os registros retornados do banco de dados. E como vários registros, eu preciso utilizar o laço de repetição while. Toda vez que ele passar pelo while, ele possui os dados de um único usuário. Então, eu coloco linha usuário no singular. Eu quero ler o que está dentro de result usuários. Utilizo o fetch para poder ler. E em seguida, PDO, para resolução de escopo. Fetch a source para poder imprimir através do nome da coluna. E internamente eu posso dar um var dump na variável linha underline usuário. Somente para testar, eu comento toda essa instrução aqui abaixo, só para conseguir testar. Retorno no projeto, clico em gerar PDF, exato, deu o var dump. Esses valores agora eu quero imprimir no PDF. Então, neste local, esse doctype, eu implemento da seguinte forma. Eu tenho, então, coloco aqui o comentário, informações para o PDF. Eu tenho o título eu deixo. Então, isso daqui eu recorto e colo aqui acima. Informações para o PDF. Internamente, dentro deste var dump, eu dou um extract para poder imprimir através do nome da coluna, dou um extract em linha usuário. Em função de ter dado o extract, agora eu posso imprimir echo, em seguida ID, e utilizo a chave do array. Esta chave, ID, nome, e-mail, posso utilizar para imprimir os respectivos valores. Isso porque eu dei o extract. Comento este var dump, ID, coloco uma quebra de linha, ponto e vírgula, ID, nome, e-mail. São esses valores que eu tenho e depois acrescento um echo colocando o HR para colocar um traço. Vai ser o ID, depois do ID tem o nome. Qual é o nome da chave? É a palavra nome. Próximo, a chave no array é e-mail, então eu coloco e-mail. E a palavra que deve ser apresentada para o usuário e-mail. Eu tenho o cabeçalho, depois os dados, falta agora só finalizar. Então aqui a imagem, deixo, tenho depois esse texto estático, também eu deixo, e finaliza o corpo, exatamente. Posso retirar o comentário, retiro daqui e retiro deste local. Esses dados eu colo aqui para ser mais fácil de visualizar. Inclusive, essas informações aqui, eu coloquei aqui acima, mas eu acho que colocar antes do while fica melhor. Por quê? Começo o conteúdo, daí tenho o while e finalizo o conteúdo, os dados que devem ser enviados para o PDF. Será que gera agora o PDF com as informações dinâmicas recuperadas do banco de dados? Retorno, atualizo, fecho isso daqui,
clico em gerar PDF e não gerou o PDF. Por quê? Eu coloquei eco e não é eco. Eu preciso atribuir para esta variável. Agora sim, atribuo para esta variável, fecho este PDF, clico em gerar, agora sim, gerou o PDF. Então, cuidado com este eco, igual eu coloquei. Eu coloquei o eco sem querer neste local, mas você também pode colocar um outro eco, um var dump para realizar o teste. Se você esquecer, não vai funcionar. Então, cuidado em relação a isso. Eu tenho o título, posso colocar listar os usuários, poderia ser um relatório, e esse listar usuário está recuperando informações do banco de dados. Depois tem uma imagem estática, esta imagem estática eu estou personalizando através do CSS externo, também conteúdo abordado nas aulas anteriores, e depois um conteúdo básico estático, esse texto. Mas o objetivo desta aula era implementar para que gere o PDF com informações do banco de dados. E realmente estou gerando o PDF com as informações retornadas do banco de dados. Se você precisar gerar um relatório mais completo, você já tem a ideia como recuperar informações do banco de dados e imprimir no PDF, gerar o PDF. Com o nosso conteúdo dinâmico, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações das próximas aulas.